primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o recente ataque foi significativo contra o Irã, atingindo diretamente uma parte crítica de sua infraestrutura nuclear. Netanyahu fez essa revelação em um discurso ao Knesset, ressaltando a importância dessa operação para interromper o avanço do programa nuclear iraniano. Segundo ele, Israel destruiu um componente essencial que fazia parte dos planos nucleares de Teherã, ao mesmo tempo que prejudicava as capacidades de defesa e produção de mísseis do país. Apesar de destacar o sucesso da missão, Netanyahu sublinhou que isso ainda não bloqueou completamente o caminho do Irã para obter armas nucleares, deixando claro que a ameaça permanece. Com a tensão escalando, o ataque aéreo realizado em outubro foi uma resposta às ações agressivas do Irã. Em retaliação, caças israelenses realizaram uma série de operações que culminaram na destruição de diversos alvos estratégicos iranianos. Este episódio também trouxe à tona operações anteriores, como a destruição de uma das 4 baterias de mísseis Terra-Ar S-300 fornecidas pela Rússia, que estavam instaladas ao redor de Teherã. Netanyahu revelou que, no ataque mais recente, as 3 baterias restantes foram eliminadas, enfraquecendo ainda mais as capacidades defensivas do Irã. Essa destruição foi um duro golpe para as defesas aéreas iranianas, destacando a capacidade de Israel de penetrar em sistemas avançados de defesa, mesmo aqueles fornecidos por potências militares como a Rússia. Além disso, o impacto não se limitou às defesas aéreas. A operação também causou danos substanciais à capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã, especialmente no que diz respeito ao combustível sólido, um componente crítico para mísseis de longo alcance. Essa série de ataques deixa claro que Israel está disposto a utilizar toda a sua força para conter a ameaça representada pelo Irã, independentemente dos desafios envolvidos. A possibilidade de um novo ataque iraniano não está descartada, e Israel continua vigilante. Netanyahu indicou que o país já está preparando possíveis respostas, caso o Irã intensifique seus ataques. Uma das opções que está sendo considerada é um ataque direto às instalações nucleares do Irã, um movimento que teria implicações profundas para a estabilidade regional. Esse cenário destaca a postura cada vez mais independente de Israel, que, segundo Netanyahu, está disposto a agir mesmo sem o apoio incondicional dos Estados Unidos, algo que ficou evidente ao longo das últimas administrações americanas. Nos últimos anos, a relação entre Israel e os Estados Unidos tem enfrentado altos e baixos, especialmente à medida que novas administrações assumem o poder em Washington. Durante o governo de Joe Biden, houve hesitação quanto ao apoio a operações militares israelenses, refletindo uma postura mais cautelosa quanto ao risco de desestabilização regional. No entanto, com a eleição de Donald Trump, Netanyahu espera encontrar mais respaldo para operações militares, incluindo possíveis ataques às instalações nucleares iranianas. Ele ressaltou que, apesar de não terem discutido estratégias específicas, há um entendimento mútuo sobre a ameaça representada pelo Irã, o que sugere que Israel poderá ter maior liberdade de ação durante o novo governo americano. Mesmo nos últimos meses da administração Biden, Israel não hesitou em seguir com suas decisões estratégicas, independentemente da aprovação de Washington. Netanyahu foi explícito ao afirmar que, embora respeite o apoio de Biden, ele tomará as medidas necessárias para garantir a segurança de Israel, mesmo que isso implique desafiar os interesses americanos. Essa postura reflete a importância que Netanyahu atribui à autonomia do país, especialmente em questões que considera fundamentais para a sobrevivência de Israel a longo prazo. A independência nas decisões militares é um dos pilares centrais da estratégia israelense, e Netanyahu fez questão de destacar isso em seu discurso. Para ele, ceder às pressões externas, mesmo vindas do principal aliado de Israel, poderia comprometer a capacidade do país de agir de maneira eficaz no futuro. A Guerra de Outubro de 2023 foi um exemplo dessa determinação, quando, apesar das objeções iniciais dos Estados Unidos, Israel avançou com a operação terrestre em Gaza para desmantelar a infraestrutura do Hamas. Essa decisão foi tomada mesmo diante da ameaça de suspensão de fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos, caso a operação fosse adiante. Esse cenário ficou particularmente evidente durante uma conversa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na qual Netanyahu deixou claro que Israel estava preparado para lutar com todos os recursos disponíveis para proteger sua segurança. Essa determinação de manter a independência estratégica reflete a visão de Netanyahu de que, se Israel ceder às demandas de Washington, perderá a capacidade de tomar decisões autônomas em questões críticas. Para ele,
cada concessão a pressões externas representaria um passo em direção à vulnerabilidade e à dependência. A ameaça representada pelo Irã é vista como a mais complexa e perigosa para Israel, com implicações que vão muito além de um confronto militar direto. Para Netanyahu, o Irã constitui o inimigo central de Israel, uma ameaça multifacetada que inclui o fortalecimento de aliados regionais, como Hamas e Hezbollah, o desenvolvimento de mísseis balísticos e, acima de tudo, a busca por armas nucleares. Esses elementos compõem uma estratégia que visa desafiar a hegemonia israelense no Oriente Médio e colocar o país sob constante ameaça de ataques. Nesse contexto, a capacidade de Israel de realizar operações militares independentes, como os recentes ataques contra o Irã, é vista como uma questão de sobrevivência. Netanyahu ressaltou que, se Israel ceder à pressão externa, não apenas comprometerá sua segurança imediata, mas também abrirá caminho para uma série de desafios futuros, nos quais o país seria forçado a agir conforme os interesses de potências estrangeiras, tornando-se refém de decisões alheias. As ações de Israel, por outro lado, também têm repercussões no cenário geopolítico mais amplo. A destruição das baterias S-300, fornecidas pela Rússia, não apenas enfraquece a capacidade de defesa do Irã, mas também demonstra a eficácia da Força Aérea Israelense diante de tecnologias avançadas. Além disso, o impacto na produção de mísseis balísticos do Irã serve como um alerta para outros países da região, mostrando que Israel está disposto a agir com determinação para proteger seus interesses. Apesar das tensões e divergências, Netanyahu expressou sua gratidão pelo apoio prestado por Biden durante os momentos difíceis da guerra em Gaza, especialmente pela visita do presidente americano ao país em meio ao conflito. Esse gesto simbólico foi importante para fortalecer a moral de Israel durante um momento crítico, mas não foi suficiente para eliminar as diferenças estratégicas entre as duas nações. A relação entre Israel e os Estados Unidos continua sendo uma combinação complexa de apoio e autonomia, uma dança diplomática que define grande parte da política externa israelense. Com a ameaça iraniana sempre presente, a questão da autonomia militar de Israel permanece no centro do debate. A determinação de Netanyahu de manter o país independente em suas decisões de segurança ressalta um compromisso com a sobrevivência, mas também levanta questões sobre as implicações de uma postura tão autônoma. Até que ponto Israel pode agir sem o apoio irrestrito dos Estados Unidos? E quais seriam as consequências de uma política de independência total? Essa reflexão ganha ainda mais relevância em um contexto regional imprevisível, onde cada movimento é cuidadosamente observado e onde novos desafios podem surgir a qualquer momento. A estratégia de Israel, até agora, tem sido eficaz, mas o futuro permanece incerto, com o programa nuclear iraniano ainda representando um risco significativo. A resposta a essa ameaça continuará a moldar a política externa de Israel nos próximos anos, enquanto o país busca equilibrar sua necessidade de segurança com as complexas relações diplomáticas que o rodeiam. Portanto, considerando as ações recentes de Israel e sua postura de autonomia estratégica, você acredita que essa abordagem é sustentável a longo prazo? Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando nosso canal para mais análises sobre o Oriente Médio.